Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês alguns livros para que você possa começar os estudos em teologia. Na verdade, mesmo que seja um estudo particular, autodidata, que a partir de você próprio, né? Há alguns livros que vão ajudar até mesmo uma pessoa que seja um tanto iniciante nos estudos teológicos. O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é um livro da editora CPAD, Manual Bíblico Entendendo a Bíblia. O bom desse livro, para quem está iniciando, é o fato de que ele é um manual completo de esboços dos livros da Bíblia. E nesse sentido ele não só apresenta só esses esboços, mas ele apresenta curiosidades, dados históricos, dados geográficos, estudos de alguns especialistas. Cada livro é exposto por cada um especialista daquele determinado livro. E aí você vai ter uma visão ampla do tema que aquele livro vai tratar. E aí, para quando você for ler aquele livro da Bíblia, você vai se situar em todo o contexto que envolvia a escrita daquele livro. Então esse livro, ao mesmo tempo que ele dá essa visão, ele tem uma leitura muito fácil, muito didática, até mesmo para o iniciante. Um outro livro que eu quero apresentar para vocês, que é do Birkley, que é de hermenêutica bíblica, né? Hermenêutica, para quem não sabe, é a arte da interpretação de textos. E aqui é um dos grandes livros, principalmente indicado em seminários, para como você adentrar na interpretação da Bíblia, como você interpretar a Bíblia, regras de como você interpretar cada texto da Bíblia. E aí, conforme o livro que você vai estar lendo, conforme o tipo de escrita do qual ele vai estar apresentando, e ao mesmo tempo que ele é fino, ele vai também apresentando abordagens teológicas diferentes, e vai sendo o mais didático possível para que você possa compreender como interpreta a Bíblia de uma maneira correta. Um outro livro que eu quero apresentar para vocês é esse aqui, de Teologia Sistemática da CPAD, do Eurico Bergsten. Eu não poderia dizer que ele não é um dos grandes manuais de teologia sistemática, mesmo porque a edição anterior dele é uma introdução à teologia sistemática. Então, qual é a vantagem desse livro? Como a proposta desse vídeo é apresentar livros para quem está iniciando esse tipo de estudo, esse livro do Bergsten, ele vai indo direto ao assunto sobre cada tema da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela estuda diversos dos principais temas estudados em teologia. Doutrina do pecado, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, antropologia e por aí vai. E dois pontos que eu apresento de positivo nesse livro é o fato dele ser didático e ser objetivo. Então ele não demora tanto, ele vai apresentar para quem está iniciando aquilo que ele precisa saber, com a didática legal. E por outro lado, uma coisa que talvez não esteja presente naqueles livros de teologia mais dura, é que ele é voltado para uma área também devocional. Ele procura apresentar não só a teoria de cada tema, mas ele visa a questão devocional da pessoa. E um capítulo que eu achei marcante nesse livro é a doutrina do Espírito Santo, do qual ele apresenta como a falta do estudo, do conhecimento da natureza do Espírito Santo influencia na vida, na vida da igreja, né? Então é interessante por causa por ser bem objetivo, didático, e também por ele ter essa pegada mais devocional. Um outro livro que eu quero apresentar para vocês é o do Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. E é interessante desse livro que você vai estudar todo o contexto cultural do qual a Bíblia vai abranger, né? Por exemplo, a questão do casamento,
a questão de terras, de colheita, os costumes que havia na época, tudo relacionado aos costumes dos povos retratados na Bíblia, vai estar apresentado nesse livro. E o bom desse livro é que você não precisa ler ele de uma maneira linear, ou seja, vai começar um capítulo, depois outro. Você pode escolher o tema de que você tem uma dificuldade, ou do qual você vai ler e pregar sobre aquele tema, e aí você entra naquele tema e vai estudar só aquele tema. Então você não precisa ir de uma maneira linear. E ele é um manual curioso, interessante, para quem, didático também, para quem quer estudar os temas de costume bíblico. E aí ele vai dar uma visão também muito mais ampla daquilo que você está estudando sobre Bíblia, né? Porque um grande problema de quem vai estudar Bíblia, para quem vai pregar, por exemplo, é você fazer um anacronismo, você colocar uma visão, uma interpretação bíblica como se fosse hoje, né? Sendo que os tempos da Bíblia eram muito diferentes dos costumes do que a gente vive hoje. E o último livro para finalizar esse aqui, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, da CPAD também. Esse é um ótimo livro na medida em que ele é um comentário bíblico, né? Então, para quem não tem muito dinheiro para adquirir um comentário bíblico, ele é um bom comentário e um comentário abrangente, na medida em que ele trabalha não só a interpretação do texto, coloca o contexto daquele texto que está sendo dito, o contexto cultural, e também a parte filológica, ou seja, o estudo de muitas palavras que influenciam na interpretação daquele texto. O único erro que eu posso apresentar assim, diante da proposta desse livro, é a explicação do Apocalipse, que, se eu não me engano, se ele não tem uma interpretação do Apocalipse, a interpretação é bem resumida. Então ele tem uma grande abrangência no tipo de abordagem, na explicação. E ele muito embora ele tenha um pouco mais de 500 páginas, ele tem um conteúdo até muito mais amplo, né? Porque é em colunas. Então ele tem em média 2 colunas por página, então o conteúdo é bem maior. Ele tem uma explicação não somente de um esboço do livro, mas ele vai trabalhando cada livro de uma maneira mais profunda. Então é um livro altamente indicado. Pessoal, até mais, se inscrevam no canal, dê o seu like e até a próxima.